O Via Justiça de hoje é sobre os 15 anos da Lei de Crimes Ambientais. Nossos convidados, a juíza Maria Isabel Fleck, da Primeira Vara Criminal de Belo Horizonte, e Carlos Eduardo Ferreira Pinto, coordenador das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente por Bacia Hidrográfica. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, completou 15 anos de vigência em 2013. Passado todo este tempo, qual é o balanço que se pode fazer? A Lei de Crimes Ambientais está cumprindo seus objetivos de forma satisfatória, doutora Maria Isabel? Em princípio, eu diria que ainda temos que caminhar muito para a efetividade dessa lei tão contemplada, que já é, poderíamos dizer, uma mocinha, né, nesses 15 anos, porém, falta ainda muita maturidade por parte dos órgãos encarregados, né, de fiscalização e da efetividade na própria condução dos procedimentos, quando realmente, especificamente na parte criminal, já estamos na última instância, né, esgotado, e mesmo assim verificamos que, respeitado o devido processo legal, caminhamos para a aplicação da penalidade, se realmente procedente aquela ação penal, e temos verificado que a fase de execução dessas medidas ainda deixa a desejar. Creio eu também que o mais importante nessa lei seria uma celeridade na própria aplicação das penalidades administrativas para uma formação de uma consciência diferenciada. Doutor Carlos Eduardo, qual é a mais forte característica da Lei de Crimes Ambientais? Ela inovou no nosso sistema jurídico, né? Ela compilou todos os crimes relacionados ao meio ambiente num único texto, né? Então isso foi um grande avanço legislativo. Eu ouso dizer que a lei cumpre sim seu papel, é um fundamental instrumento na tutela do meio ambiente, né? E ela veio sistematizar o conceito constitucional de desenvolvimento sustentável e proteção ambiental, né? Quais as críticas que o senhor tem em relação às leis ambientais? A lei de crimes ambientais. Por vezes, a penalidade ainda é branda. Você tem muitos crimes ali graves em que você ainda aplica os instrumentos despenalizadores, como a transação penal e a suspensão condicional do processo. Mas, em linhas gerais, você ter uma lei específica criminal com vários crimes, ela traz sim um rigor maior na defesa do meio ambiente e pode, desde que aperfeiçoada, trazer ainda maiores contribuições na preservação dos nossos recursos naturais. Vamos lembrar para o telespectador, doutora Maria Isabel, quais são os crimes contra o meio ambiente? Em síntese. Em síntese, os crimes contra o meio ambiente, notadamente, nós temos verificado, todo mundo tem uma noção só de destruição de florestas, a questão das minerações, mas nós temos os crimes contra os animais também, a questão da poluição, que é grave, a poluição sonora, como comentávamos ainda há pouco, né? Que é uma forma que atinge muito o ser humano, principalmente nesses grandes centros e até nos pequenos centros também, e que ainda vemos a impunidade caminhar. Temos também uma atuação muito eficaz por parte do Ministério Público, eu poderia dizer aqui em Minas Gerais, que já tem as promotorias já divididas dentro de cada linha desses crimes contra a fauna, contra a flora, contra o próprio sistema de preservação. Vamos ver agora a opinião de Maria Dalci Ricas, superintendente da Associação Mineira de Defesa do Ambiente, sobre os 15 anos da Lei de Crimes Ambientais.
A lei transformou em crime algumas agressões sobre o meio ambiente. Isso realmente foi um grande passo no marco legal brasileiro, sem qualquer dúvida, porque tem um papel muito importante de mudar a cultura. Incentiva muito a sociedade, digamos assim, esse processo longo de considerar que as agressões do meio ambiente são socialmente intoleráveis, que não chegamos a esse ponto. O ideal, o dia que a proteção do meio ambiente for algo considerado socialmente prioritário, essa questão muda. O conhecimento da sociedade, inclusive, facilita o aprimoramento dessa lei no sentido de tornar mais rigorosas as penas, porque à medida que o cidadão sabe, inclusive, ele pode avocar essa lei. Gostaria que o senhor comentasse, doutor Carlos Eduardo, a fala da Maria Dalci, em termos da participação da sociedade na vigilância, na defesa do meio ambiente. É fundamental, né, que todos aqueles envolvidos, né, constitucionalmente na defesa do meio ambiente tenham uma atuação mais ativa mesmo. O Ministério Público hoje, complementando o que a doutora Maria Isabel colocou, ele utiliza muito a lei de crimes ambientais, né? Principalmente hoje, a parte um pouco esquecida, mas que a gente utiliza muito dos crimes contra a administração ambiental, né, que não tem propriamente como bem tutelado florestas, mas visa resguardar, trazer legalidade aos processos de autorizações de empreendimentos. Então, hoje, o crime mais grave da lei, por exemplo, é o 69A, que trouxe a figura daquele sujeito que presta alguma informação no processo de licenciamento falsa ou omissa, que pode ser hoje punido com reclusão de 3 a 6 anos. Então é um crime considerado grave e previsto, e que a gente tem utilizado muito, né, como forma de tutelar o meio ambiente. Doutora Maria Isabel, teria sido um equívoco quantificar o dano através de multa e apontá-lo como sanção prioritária em face do grande poder econômico das empresas que lesam o meio ambiente? Eu não diria que um erro, porém, eu penso que, se bem aplicadas as multas, bem aplicadas e efetivamente pagas, né, cobradas, ela pode ter um reflexo significativo na medida em que aquela empresa, em sofrendo uma penalidade, até que possa torná-la reincidente na prática infracional. Porque, em havendo um novo ato que viole a regra, isso já será um agravante. E esse recurso da multa, ele pode ser muito bem utilizado, desde que esse fundo seja bem gerido, que é uma coisa que é um fundo nacional, eu não tenho acompanhado. Quero crer que realmente isso tenha sido feito e esteja sendo desenvolvido um trabalho eficaz. Agora, muitas empresas preferem pagar a multa e continuar praticando por isso a importância da lei de crimes ambientais. Porque quando você fala num sistema em que você tem infrações administrativas, cíveis e penais, o direito penal ele vem como o último passo, né? A última forma de dizer, ó, essa conduta é grave e deve ser punida criminalmente, inclusive. Então, isso é importante, é muito importante deixar claro. Por vezes a autuação administrativa, quando até ineficaz, ela não exclui a responsabilidade criminal. Então, o autuado administrativamente, mesmo que pague a multa, se essa conduta também configurar o crime continua a ser processado e ele vai ser punido, inclusive, criminalmente. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.